Pois muito bem, na formação passada nós estávamos analisando os primeiros versículos do Gênesis, onde Santo Agostinho ele nos falava, em primeiro lugar, da criação da luz. Nós vimos como é o início da vida cristã, justamente é o nosso batismo. É ali o começo de tudo, onde reluz para nós pela primeira vez essa luz da graça, da vida divina em nós, né? Depois nós tínhamos ficado na formação anterior no tema do segundo dia da criação, onde Deus cria o firmamento. Vocês vão se lembrar, né, que esse firmamento é símbolo das Sagradas Escrituras, visto que Deus, como dizem vários salmos, ele estendeu os céus, né, como um livro, né, ele estendeu o firmamento como um livro. No texto, na versão de Santo Agostinho, ele usa a palavra pele, né, mas lembrando que as peles, na antiguidade, era o material nos quais se escreviam os livros, né, os livros, o pergaminho, nada mais é do que uma pele de animal, né, curada, preparada para receber o texto, né. Então, é símbolo, firmamento das Sagradas Escrituras. E Deus separa as águas de cima das águas de baixo, né? Nós lemos lá no livro do Gênesis, e Agostinho ele começa a meditar e a se interrogar o que significam essas águas superiores e essas águas inferiores, né? E ele nos oferece essa conclusão belíssima, que ele diz que as águas superiores, que estão acima do firmamento das Escrituras, são os anjos, que não necessitam das Sagradas Escrituras para ler a vontade de Deus, para contemplar a Deus, né? Não necessitam da mediação das Escrituras, porque eles veem nosso Senhor face a face, né? Os anjos estão sempre na presença de Deus e leem diretamente, no olhar de Deus, tudo o que eles precisam saber, né, sobre a nossa salvação, sobre a ajuda que esses espíritos celestiais nos dão no nosso dia a dia. Eles leem, meditam, adoram, olhando, contemplando diretamente o livro da face de Deus. Eles, portanto, não precisam do livro das Escrituras. Já as águas inferiores, que nós vimos no comecinho do livro do Gênesis, essas águas é símbolo desse estado caótico, né, da criação, antes da criação da luz, né, antes da formação, e também é símbolo desse estado caótico em que que nos encontramos nós antes do batismo, né? O pecado original, ele é dispersão, é ausência de Deus, é agitação, como essas águas agitadas, né? Então essas águas inferiores estão separadas das águas superiores, dos anjos, que leem diretamente na face de Deus a vontade de Deus. Já nós, para descobrir a vontade de Deus, para crescer em santidade, nós que estamos abaixo do firmamento, né, fomos colocados abaixo do firmamento, ou seja, abaixo das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são essa mediação entre nós e Deus, né? Nós temos que encontrar-nos com Deus lendo a sua palavra, né? É a palavra que Ele nos revelou para nos salvar. Então, nós que estamos por assim dizer, abaixo desse firmamento, necessitamos continuamente levantar os nossos olhos ao firmamento das Escrituras e meditar a palavra de Deus sem cessar, como faz o salmista, né? Medita dia e noite sem cessar a palavra de Deus nos nossos corações. Esse é o segundo dia, me parece que nós tínhamos ficado ali, né? Hoje eu quero apresentar o terceiro dia, a interpretação do terceiro dia, e começar, se der tempo, terminamos também a interpretação do quarto dia. O terceiro dia, normalmente, Agostinho, mas ele comenta brevemente, não desenvolve muito,
esse tema do terceiro dia. Bem, no livro do Gênesis, no terceiro dia, se fala que Deus dividiu as águas dos mares e apareceu no meio das águas a terra enxuta, a terra seca. Então, surgem no meio dessas águas, né, nas águas inferiores, onde estamos nós, né, surge a terra seca no meio das águas, né, a terra firme, ou seja, a terra que não está molhada pelas águas do mar, essa terra seca. Vamos ler então a interpretação que faz desse texto Agostinho e depois faremos algum comentário também. E diz assim o doutor de Hipona: ele fala no capítulo 17, né, do livro 13 das Confissões. As almas sedentas de ti, que aparecem a teus olhos separadas do mar com outra finalidade, tu as regas com um orvalho vivo, misterioso e doce, para que a terra produza seu fruto. Então aqui nós vemos que essa terra seca, em primeiro lugar, é essa alma sedenta de Deus, né? Lembrando, Santo Agostinho, ele interpreta a Escritura com a Escritura. Então ele vê naquele salmo que diz: a minha terra tem sede de Deus e anela o Deus vivo, como a terra sedenta, como a terra seca, sedenta por ti. Então, essa terra seca que surge no livro do Gênesis são essas almas que têm sede de Deus, do Deus vivo, né? E, portanto, são almas que são regadas pelo orvalho divino que cai do céu, né? Cai do firmamento e rega essas almas, molha essas almas com orvalho vivo, misterioso e doce, para que a terra produza fruto. Se essa terra é uma terra seca, portanto uma terra sedenta de água, né, tem sede do orvalho divino, quando vem o orvalho, né, sobre essa terra, é para que essa terra produza o seu fruto. Então, aí Santo Agostinho ele faz essa primeira explicação. As almas sedentas de ti, né, que anelam, desejam o orvalho da graça para produzir fruto. E continua dizendo Santo Agostinho: e a terra o produz. Ao teu comando, ó Senhor, que és seu Deus, nossa alma germina obras de misericórdia, de acordo com a sua condição. Ela ama o próximo e vai em auxílio de suas necessidades materiais. Carrega em si a semente da compaixão, por uma semelhança de natureza, porque é o sentimento de nossa fraqueza que nos leva a compadecer as misérias dos que são necessitados e a socorrê-los como desejaríamos que nos socorressem se tivéssemos as mesmas necessidades. Portanto, então, nesse trecho, a terra seca, essa alma sedenta de Deus, do Deus vivo, né? Quando terei a graça de ver a face de Deus, né? Essa alma que anela por Deus dia e noite sem cessar, portanto, é símbolo dessa terra seca, né? Que tem sede de Deus, né? Depois, mais para frente, se não me equivoco, no capítulo 19, Santo Agostinho vai voltar sobre essa ideia da terra seca, dizendo que são felizes aqueles que têm sede de justiça, né? Então, vejam que essa terra seca, interpretada à luz dos Salmos, e lembrando, as confissões seguem o gênero literário dos Salmos, né? As confissões de Santo Agostinho nada mais são do que os Salmos de Agostinho, ele escrevendo
os seus próprios salmos, né? Inspirado nos salmos das Sagradas Escrituras. Portanto, essa terra seca, quando recebe o orvalho que vem do alto, que vem do firmamento, das Escrituras Sagradas, ela produz frutos de misericórdia, que são, para Santo Agostinho, as obras de misericórdia materiais, mas também espirituais. Ele vai falar da ajuda ao necessitado, ao doente, ao cego, aquele que está nu, aquele que está abandonado, mas também o próximo que precisa de um conselho, que precisa de uma correção fraterna, né, que precisa de um bom exemplo. Todas essas obras de misericórdias, sejam espirituais ou materiais, estão aqui representadas nessa terra sedenta por Deus, né? Na verdade, os frutos que nascem dessa terra são consequência desse orvalho vivo, misterioso e doce que Deus envia a essas almas. Então, essas almas, elas anelam pelo Deus vivo, têm sede de Deus vivo. E esse desejo faz com que Deus derrame nela o orvalho, né, da sua presença. Aqui também nós podemos encontrar, né, um tema muito caro a Santo Agostinho, que é o desejo de Deus. Anelar, suspirar por Deus, dilata o nosso coração, amplia o nosso coração para que nós possamos receber o orvalho do amor de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então nós devemos dilatar, expandir o nosso desejo, querer ter mais e mais sede de Deus, como essa corça, né, que anela pelas águas correntes, como essa terra sedenta que clama, né, pelo orvalho divino, né? Quem de vocês já visitou uma região semiárida, né? Talvez em alguns lugares do Brasil, onde nós temos o semiárido, né? Ou quem de vocês alguma vez viu um deserto? Eu lembro, numa das viagens que eu estava fazendo, né, indo em missão em direção à Espanha, nós passamos por cima, o avião passou por cima do deserto do Saara, né? Eu lembro que foram assim horas e horas, eu olhava pela janelinha do avião, mas horas e horas de ver aquela terra seca, aquela areia, né? Nós sobrevoando o deserto do Saara. Não se via nada, uma árvore, não se via pessoas, não se viam cidades, nada, né? Só aqueles montículos de areia que formavam a sombra, né, daquelas montanhas de areia, né, aquelas dunas imensas de areia formando a sua sombra, mas era uma terra sedenta, né, que anela a chegada da água naquelas regiões. E nós vemos, né, aqueles que têm visitado as regiões do semiárido no Brasil, né, quando chega a época da chuva, a chuva cai sobre aquela região árida e tudo reverdece, né? Outra vez brota, não sabemos de onde, mas brota todas aquelas sementes que estavam ali secas, né? Toda aquela terra que estava seca, ela viceja e verdeja em plantas, em frutos, ela cresce, ela se desenvolve, né, nessas obras de misericórdia, alimentando aqueles que são necessitados. Também a nossa alma é assim, quando nós vivemos sempre no desejo de Deus e anelamos pelo Deus vivo, o desejo vai provocar que Deus, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, derrame sobre nós a chuva da graça, né? E uma vez que vem a chuva da graça sobre o coração da alma sedenta, ela dá frutos de misericórdia. Ela frutifica para alimentar os nossos irmãos e irmãs, né, através da misericórdia, dessas obras materiais e espirituais de misericórdia. Alimentar o necessitado,
visitar aqueles que estão tristes, né? Consolar os aflitos. Todas essas obras Deus realiza em nós com a chuva da sua graça. Mas essa chuva não cai se antes não nasce em nós essa terra sedenta que deseja receber o Deus vivo. Por isso aqui Agostinho nos vai falar que essa terra que recebe um orvalho vivo, misterioso e doce, para que nós, né, a terra seca, produzamos os frutos. Né? E a terra o produz, mas é sempre ao comando do Senhor que a nossa alma germina em obras de misericórdia, né, de acordo com a condição de cada um. E é o que nós vemos, esse tema aqui da terra seca é importante para entendermos o quarto dia da criação. Sem esse terceiro dia da criação, não entendemos bem o quarto dia, onde Deus vai criar os astros. Né? E, a meu modo de ver, claro que Santo Agostinho não diz isso, né? Mas eu vejo uma semelhança muito grande entre o terceiro dia da criação e, por exemplo, vamos dizer assim, a terceira morada de Santa Teresa de Jesus. Né? E creio que para Santo Agostinho, claro, Santo Agostinho não conhecia as moradas, né, de Santa Teresa de Jesus, as 7 moradas, ele conhecia os 7 dias da criação, os 7 dons do Espírito Santo, digamos assim, as 7 idades da vida humana, né? Ou seja, a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, a idade madura e a velhice. Né? Conhecia um pouco as 7 idades da vida, mas as 7 moradas de Santa Teresa é algo original de Santa Teresa, né? Mas nós sabemos que Santa Teresa de Jesus, ela se inspirou no livro das Confissões para escrever as moradas, né? Sobretudo o livro 10º das Confissões de Santo Agostinho. Estão presentes ali no livro das moradas. O livro terceiro das moradas, né? As terceiras moradas de Santa Teresa, coincidem bastante bem com o terceiro dia da criação, né? Onde a alma se exercita nas virtudes morais, nas virtudes cristãs, nas virtudes, por assim dizer, ativas da vida cristã. Então, quando a alma se exercita através do desejo, né? Santo Agostinho ele vai repetir também nos seus sermões, fazer esse exercício do desejo, exercitar o desejo. A alma que se exercita no desejo recebe o orvalho divino e, portanto, produz frutos, dá fruto a seu tempo, nas obras de misericórdia. Portanto, eu vejo aqui, né, essa é uma interpretação totalmente minha, pode ser que não seja a mais correta, mas eu vejo uma semelhança muito forte entre o terceiro dia da criação, em Santo Agostinho, da terra seca que dá os seus frutos, né, nas obras, através da terceira morada de Santa Teresa, onde a alma exercita as virtudes ativas da vida cristã. E é interessante que Santa Teresa, ela fala que a alma só progride da terceira morada à quarta morada, né, que é a morada da vida mística, né, da vida da contemplação passiva, né, da contemplação infusa, quando ela realmente renuncia a tudo que ela tem para seguir a Jesus, né, um pouco o evangelho que lemos hoje, né, renuncia, vende a tudo para encontrar esse tesouro escondido no campo. Né. Para Santo Agostinho vai ser justamente o quarto dia da criação, onde Deus cria na alma esses astros que são esses dons. Assim como para Santa Teresa, né, a quarta morada
é a morada dos dons que Deus infunde na alma, os dons passivos, né, de contemplação passiva, o recolhimento passivo, a oração de quietude, etc., né, a oração mística. Assim também Agostinho vê no quarto dia da criação esses dons espirituais que Deus cria na alma, sobretudo os dons de sabedoria e de ciência. Mas somente quem se exercitou no desejo, que tem sede de justiça, né, que anela pelo Deus vivo, pelo orvalho que cai do firmamento das Escrituras, é que produz na alma, pois, esses dons de sabedoria, de ciência e outros tantos dons, né, de conselho, de piedade, de fortaleza, tantos outros dons que brotam na alma, mas que são dons dados por Deus gratuitamente, né? Por assim dizer, o terceiro dia da criação, ainda a alma está muito ativa no exercício das virtudes cristãs. E é necessário que ela deseje, que ela amplie o desejo, né? Que tenha realmente essa sede de Deus, sede de justiça, né? Lembrando, nas Sagradas Escrituras, justiça significa santidade. Então, quem tem sede de justiça significa que tem sede pela santidade de Deus, anela receber em si o orvalho, o rocio da santidade de Deus, né? Só Deus é santo e Ele rocia nas nossas almas a sua santidade para que nós demos frutos de boas obras, obras de misericórdia. E aí é que vem o quarto dia da criação, onde a partir do capítulo 18, Agostinho vai falar sobre os astros. E ele diz o seguinte: Senhor, assim como crias e concedes alegria e força, assim te peço que nasça da terra a vontade e que a justiça lance os olhos sobre nós do alto dos céus e que no firmamento brilhem os astros, né? Ainda que ele está se inspirando nos Salmos, né? Na Sagrada Escritura. Fala então que a terra que anela por Deus, Deus olha dos altos céus e faz brotar nessa terra a justiça, né? Aquele que tem sede de justiça, portanto, brota na terra, ou seja, em nós, na nossa terra seca, que anela por justiça, brota do alto do céu a justiça e faz brilhar no firmamento os astros. E aqui ele cita outra vez um trecho inspirado em Isaías, né? Dividamos nosso pão com quem tem fome, acolhamos em nossa casa o pobre sem teto, vistamos quem está nu e não desprezemos nossos semelhantes. Quando tais frutos nascem de nossa terra, o Senhor olha e diz, né? Olha das alturas e diz: isso é bom, faze que tua luz brilhe no momento oportuno. Por esta humilde messe de boas obras, faze que nos possamos elevar a uma contemplação deliciosa do Verbo da vida e que brilhemos no mundo como astros fixados no firmamento de tua Escritura. Vejam que belíssimo esse trecho aqui. Quando existe em nós essa humilde messe de boas obras, Deus faz que nós nos elevemos a uma contemplação deliciosa do Verbo da vida e comecemos a brilhar no mundo como astros, fixados, ou seja, apoiados no firmamento da Sagrada Escritura. E aí, de fato, tu nos ensinas a distinguir entre as realidades inteligíveis e as sensíveis, entre as almas espirituais e as almas que se entregam ainda aos sentidos, como entre o dia e a noite.
Então, Santo Agostinho vai dizer que aqui no começo do quarto dia, vocês vão lembrar que Deus criou dois astros principais. O astro maior para presidir o dia e o astro menor para presidir a noite, que é a lua, né? E depois criou também as estrelas. Então, vejam a passagem do terceiro dia da criação ao quarto dia. A alma que se exercitou em obras de misericórdia, na paciência, na caridade, né? na constância, na vida de oração regular e frequente, né? A alma que se exercitou em ajudar o necessitado, que sabe renunciar até os próprios gostos, né? Em vista dos mais necessitados, que sabe renunciar até coisas boas e santas em prol, né, do próximo. Essa alma, Deus faz ela brilhar como luz no firmamento. Ou seja, em outras palavras, Deus infunde nelas um brilho especial dos dons. Não somente agora elas se exercitam ativamente nas virtudes cristãs, mas essas almas, a partir de agora, recebem os dons também. Nós, pelo batismo, nós recebemos em germe, por assim dizer, né, como uma semente dos dons do Espírito Santo. Nós sabemos, né, a igreja nos ensina essa diferença entre as virtudes e os dons, né? As virtudes, eu uso aqui um exemplo para que vocês entendam a diferença entre as virtudes cristãs e os dons do Espírito Santo, né? As virtudes é uma espécie de barco a remo. Não sei se vocês alguma vez andaram de caiaque, né, num lago, num rio, ou mesmo no mar, né? Você, para andar de caiaque no rio ou no mar, você usa remos, você tem que remar, né? Isso são as virtudes. A virtude são esses remos. E nós vamos remando. E quem não rema é arrastado pela corrente das paixões, da vida fácil, né, dos vícios. Quem não rema é arrastado pela corrente. Então, as virtudes cristãs, ou seja, o terceiro dia da criação, é um pouco como um barco a remo. Nós devemos remar para que a corrente do mundo, do demônio, da carne não nos arrastem. Os dons não são como um barco a remo, mas são como um barco a vela, né? Pensem, antigamente não existia um barco a motor, né? Então, os barcos, alguns deles tinham velas, né? Então, quando soprava o vento, o que faziam os marinheiros? Os marinheiros soltavam as velas, né? A vela é um tipo de um pano, um tecido amplo, que, por assim dizer, aprisiona o vento que sopra, e com a força daquele vento, né, o marinheiro ele vai mexendo na vela, à direita e à esquerda, e o barco vai se movendo sem a necessidade de remos, né? Simplesmente com a força do sopro, com a força do vento, aquele barco ele navega, né, no mar da vida, no mar da nossa existência nesse mundo. Os dons do Espírito Santo são como um barco à vela. O Espírito sopra e a alma é levada, arrastada no bem e na virtude por essa força infusa da graça de Deus em nós, né? Então, essa é a grande diferença entre as virtudes cristãs, né, que a gente pode chamar assim o exercício ativo das virtudes cristãs, e depois o exercício, que nós podemos dizer, passivo dessas virtudes, ou seja, os dons do Espírito Santo. Os dons de sabedoria, de conselho, de ciência, de fortaleza, de piedade, de temor de Deus, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Portanto, é um dom, em primeiro lugar, né? Como o próprio nome diz. Não é algo que nós fabricamos, que nós nos exercitamos,
mas é algo que nós recebemos como um sopro, né? O barco que está em alto mar, ele não produz o vento. Ele não fabrica o vento com as suas próprias forças. O vento vem quando ele quer. O Jesus diz no Evangelho, o Espírito sopra onde quer. Assim também são os dons do Espírito Santo. Mas é importante que a alma seja seca, que ela tenha sede de Deus, né? Então, ela desejando, ela também vai desejar pelos dons do Espírito Santo, né? Por isso é importante continuamente estar suplicando, pedindo os dons. Senhor, dai-me dos teus dons. Vinde, Espírito Santo, com os teus 7 dons. Vinde com os dons que eu preciso para minha missão, para minha santificação. Vinde. Vinde, enviai esses dons sobre a minha alma. E depois, no mesmo capítulo 18, eu salto alguns trechos, mas Santo Agostinho vai especificar melhor o que são esses astros no firmamento. E vai falar justamente dos diversos dons e carismas que há na igreja. Ele diz assim: por desígnio eterno, tu lanças, Senhor, sobre a terra os bens do céu no tempo oportuno. Para que, então, por desígnio eterno, tu lanças sobre a terra os bens do céu no tempo oportuno. A um, teu Espírito dá a palavra de sabedoria, luminar maior para os que encontram seu deleite na luz de uma verdade clara como o raiar do dia. Então, aqui vejam, o luminar maior, né, o astro maior, que é o Sol, né, para Santo Agostinho é a palavra de sabedoria, o dom de sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é esse dom pelo qual nós saboreamos as coisas do alto, ou seja, saboreamos a palavra de Deus, né? Sabedoria vem do latim de sapere, sapere, que daí também vem saber, mas sapere significa também saborear, né? Que dá sabor, daí vem, por exemplo, a palavra sapere, sapor, né? O sabor, dá sabor, sabedoria, então saborear as coisas do alto. Só quem está na luz de Deus, né, experimenta a sabedoria. Portanto, quem tem o dom de sabedoria se deleita na luz de uma verdade clara como o raiar do dia. Então, a uns, Deus, ou seja, o Espírito, dá o dom de sabedoria. A outro dás, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, como luminar menor, né, como a lua. A outro, o dom da fé. A outro, o poder de curar. A outro, o dom de milagres. A outro, a graça da profecia. A este dás o discernimento dos espíritos. Aquele, o dom das línguas. E todos esses dons são como estrelas. São obra de um só e mesmo Espírito, que reparte a cada um os seus dons como lhe agrada, e que faz aparecer tais astros para o bem comum, né? Para o bem comum dos fiéis da Igreja. Portanto, aqui nós vemos que o Espírito Santo vai suscitando os dons e carismas na Igreja. Ele, a uns, aqueles que têm esse grande dom de sabedoria, ele ilumina as almas para ver o sol, a luz do sol, né? A outros vai dar o dom de ciência. A outros, dom de fé, de profecia, discernimento dos espíritos, dom de línguas, dom de milagres, etc., né? Cada um vai dando o dom como lhe agrada, para benefício comum, para o bem de todos, né, na Igreja. Portanto, esses dons são dados, sobretudo,
para que a alma colabore também na santificação dos irmãos e das irmãs. É interessante notar aqui, voltando outra vez para a teologia espiritual, né, a nossa teologia cristã, ascético e mística, quando estudamos os dons do Espírito Santo, nós dividimos os dons em dois tipos, né? São os dons da vida contemplativa, que é o dom de sabedoria, o dom de ciência e o dom de entendimento, são aqueles dons que favorecem mais a alma contemplativa. Pelo dom de sabedoria, a alma ela saboreia as coisas espirituais, né? Desfruta das coisas espirituais. Pelo dom de ciência, ela conhece, né, mistérios profundos, né? Pelo dom de ciência, a alma vê todas as coisas, vê Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os acontecimentos da vida. E pelo dom do entendimento, ele tem um entendimento peculiar da luz divina, né, do que Deus transmite e revela através das Sagradas Escrituras ou alguma revelação particular que a alma recebe graças ao dom do entendimento, né? Os outros 4 dons de conselho, de fortaleza, de temor, de piedade, são dons mais próprios da vida ativa, né, da vida apostólica. Dom de conselho, sobretudo, Deus dá àqueles que pregam, aqueles que orientam as almas, né? O dom de piedade, aqueles que praticam exercícios de piedade, de oração, né? Que estimulam também o povo ao dom da piedade, né? O dom de fortaleza é aquele que Deus dá aos mártires, aos missionários, né? Também a nós, no nosso dia a dia, quando passamos por uma dificuldade particular, difícil, né? E o dom de temor de Deus é esse dom pelo qual a alma ela se afasta do pecado e teme ofender a um Deus que nos ama tanto, né? A um Pai amoroso que nos ama tanto. Esse é o dom do temor, né? Que livra a alma do pecado. A alma tem medo de ofender a Deus, não por um temor servil, né, mas por um temor filial, como um filho ama, um filho que ama realmente, ele teme ofender a seus pais, desagradar aos seus pais, né, entristecer os seus pais, porque ele ama como filho. É um filho que se sente também amado, né? Então, vejam, Deus infunde, portanto, cria na alma, é um dom gratuito, não é algo que o homem por si mesmo fabrica, né? Ele se exercita, mas é algo que Deus coloca na alma, esses dons do Espírito Santo. Claro que uma vez esses dons dados, o ser humano está chamado a corresponder com esses dons, a colaborar com esses dons, a colocá-los em prática. Não basta receber o dom e tudo bem, né? Ficamos por aqui. Não, uma vez recebido o dom, a liberdade não é tirada, né? Deus quer que nós, com a nossa liberdade, correspondamos ao dom que recebemos, né? E Santo Agostinho ele vai, portanto, explicar melhor do que se tratam esses dons. E ele diz o seguinte, no mesmo capítulo 18. Explicando o que é o dom de ciência e o que é o dom de sabedoria, né? O que é o astro maior que preside o dia e o astro menor que preside a noite. Mas a palavra de ciência, em que estão encerrados todos os mistérios, que variam com o tempo, como varia a lua, e os outros dons que mencionei ao compará-los com as estrelas, diferem a tal ponto deste brilho de sabedoria, de que goza o raiar do dia, que não passam de crepúsculo. Então vejam, aqui está fazendo uma comparação com o dom de sabedoria, que é o dom mais místico, mais espiritual. De fato, né, os autores de vida espiritual vão explicar que o dom de sabedoria, ele aperfeiçoa
a virtude teologal da caridade, né? A caridade é a rainha das virtudes. Aqui, nessa vida, existem fé, esperança e caridade, mas na vida eterna não haverá mais a fé, não haverá mais esperança, só a caridade permanece para sempre, né? E é o dom de sabedoria que vai aperfeiçoar a virtude teologal da caridade, né? Portanto, o dom de sabedoria é o dom principal, é o dom mais espiritual, mais místico, né? Que é próprio das almas que estão unidas a Deus numa santidade profunda. Portanto, o dom de ciência, que conhece os mistérios profundos de Deus, eles variam também com o tempo, como varia a lua, né? Temos lua cheia, depois lua minguante, lua nova, lua crescente. A lua vai variando, a lua tem fases, né? Assim também o dom de ciência, como a lua, ele vai se adaptando aos tempos, aos lugares, né? Enquanto que o dom de sabedoria, ele brilha como o sol. Contudo, teus dons são necessários àqueles homens a quem teu prudente servidor não pôde dirigir como a espirituais, mas como a carnais. Ele que pregou a sabedoria entre os perfeitos, né? Então, esses dons inferiores são necessários, porque não todos podem ser espirituais. Na igreja também temos aquilo que Paulo, né, o prudente servidor, aqui se trata de São Paulo, né, chamou de homens carnais, né, que ele não poderia dar um alimento sólido, mas ele dava um alimento inconsistente, né, como um leite simplesmente, né. Então esses dons, os dons de milagres, de conselho, de língua, que na verdade são mais carismas, né, do que dons propriamente ditos, mas os outros dons do Espírito Santo e os carismas do Espírito Santo vêm em auxílio, sobretudo, daqueles que ainda não são perfeitos, né, que não sabem saborear ainda as coisas do alto, que ainda precisam saborear um pouco elementos muito carnais, muito sensíveis, né? Então eles precisam ver milagres, precisam escutar línguas diferentes, né? Precisam ver sinais. São como estrelas ou como a lua que vai variando para levar a esses fiéis, né, que ainda são carnais, ao conhecimento perfeito da sabedoria. Quanto ao homem carnal, semelhante a um menino, né, a um infante em Cristo, que só se alimenta de leite, que não se julgue abandonado em sua noite, né, porque o sol brilha de dia, ou seja, a sabedoria brilha para quem está na luz do dia da contemplação de Deus, né? Os outros dons, a lua, as estrelas, brilham de noite. Mas Agostinho diz, não se desanime na sua noite. Saiba contentar-se com a luz da lua e das estrelas, até que possa tomar alimento sólido e olhar para o sol. Então, na igreja sempre tem lugar para todos. Aqueles que ainda são carnais, muito materiais, apegados a diversos carismas de milagres, de profecias, né, de línguas, ou apegados ainda, ou que ainda precisam de dons mais da vida, digamos assim, ativas, né? Precisam do dom de fortaleza, o dom de piedade, porque ainda não o têm. Não se entristeçam com a noite, com as trevas nas quais ele ainda se encontra, né? Não se entristeçam se vocês não conseguem ainda contemplar face a face a luz do sol, né? Porque na nossa noite, se nós perseveramos sempre na fé da igreja, existem a luz da lua e a luz das estrelas, que são esses outros dons que Deus dá para fortalecer a nossa fé, fortalecer a fé dos nossos irmãos, né? Então nós vemos aqui a luz do quarto dia, a luz do astro maior, a luz do astro menor e o brilho também das estrelas, né?
Interessante que Agostinho ele vai terminar esse capítulo, onde ele fala sobre os astros, voltando sobre o tema do terceiro dia, ou seja, sobre as obras de misericórdia. A meu modo de ver, isso significa que no pensamento de Agostinho, para que brilhem em nós os dons do Espírito Santo, nós temos que primeiro nos exercitar nas virtudes ativas da vida cristã, sobretudo na ajuda aos mais necessitados, aos irmãos, na caridade, na compreensão, na paciência, em definitiva, nas obras de misericórdia. Quando nós nos exercitamos, quando nós anelamos a Deus, né, como terra seca, ele derruba em nós o orvalho da graça que faz com que produza em nós obras de misericórdia. E a esses que já dão frutos de obras de misericórdia, Deus faz brilhar em nós a sua luz, a luz do sol nas almas que já experimentam uma doce contemplação das verdades eternas, uma doce contemplação de Deus no seu interior, mas também há lugar para aqueles que ainda talvez não conseguem contemplar a luz do sol face a face, mas que podem se consolar também com o brilho belo da lua e o brilho formoso das estrelas, né? Que são toda essa gama imensa de carismas e dons que o Espírito derrama também nos nossos corações. Mas é necessário sempre voltar às obras de misericórdia. Não significa que aquele que já experimenta os dons do Espírito Santo deve abandonar o serviço aos mais necessitados, o serviço aos irmãos e às irmãs, né? Ao contrário, né? Se nós queremos crescer e ir de um brilho a outro brilho, né? De estrela a estrela, até chegar ao astro luminoso do dia, o dom de sabedoria, nós necessitamos continuamente estar abertos aos nossos irmãos e irmãs e servi-los com humildade, com generosidade, com espírito de sacrifício e de entrega total a eles, né? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa formação sobre os dias da criação em Santo Agostinho e espero vocês na próxima videoaula.